Boa tarde, boa tarde. Isso aí, ainda foram parabenizados na hora que começou a palestra, hein? Vocês estão ficando bem demais, hein? Estão bem na fita. Agora, eu não vou subir aqui não, a gente vai ficar mais ou menos no mesmo patamar aqui, que vocês não precisam me enxergar não precisa disso aí não. Como o professor já disse, eu sou o Roque, eu trabalho na Petrobras, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre mais alguns assuntos pertinentes à minha vida profissional. Por enquanto eu quero falar para vocês só de uma coisa, quero falar para vocês sobre um projeto que a Petrobras está tocando junto com todos os parceiros da área de petróleo e gás, que é um projeto chamado Profissões de Futuro. E esse D é importante nesse momento, porque se fosse profissões do futuro, nós só teríamos ela daqui a algum tempo, lá no futuro. A verdade sobre esse projeto é que são profissões que já começaram, que já estão aqui e elas são profissões promissoras. São aquelas profissões que lá na frente vão dar muito o que falar. Área que tem grande prospecção, tem grande projeção para crescer, tá bom? Aí eu faço a perguntinha para vocês o seguinte: vocês vieram aqui para matar a aula, não foi? Eu não sei não, cara. Tô achando que vocês vieram aqui foi para matar a aula, pô, tinha uma matériazinha mais chata lá para fazer, né? Ou foi porque a escola obrigou? Será que foi isso? Ou a rapaziada obrigou mesmo? Pô, não é isso, ninguém obriga ninguém não, o pessoal vem se quiser. Ou então é o seguinte, é porque vocês se preocupam com o futuro. Pode ser, né, cara? Tem aqueles caras que realmente se preocupam, aquele pessoalzinho que se preocupa com o futuro que a gente vai ter. Ou você está falando que é tudo aquilo. Eu escolho a última, cara. Eu estou aqui porque eu queria matar a aula, eu estou aqui porque o pessoal me obrigou, eu estou aqui porque eu estou me preocupando com o que eu vou fazer lá no futuro. Tá? E quando a gente fala em futuro, exatamente o que é que a gente está pensando sobre isso? É casar? Futuro é casar? Não, pode ser. Pô, galera, na boa, casamento é legal. A gente apanha de vez em quando da mulher, mas é legal, fica bacana. Ou então, ter filhos, aquela penca de filho, que coisa bacana, velho. Nossa, gente para danar, a família começa a crescer, aí a coisa começa a aumentar, a despesa. Ou então é o seguinte, eu quero virar um mochileiro, tô afim mesmo de correr mundo por aí, começar a tirar onda, viajar pra caramba, ou fazer parte do exército de salvação. Pode ser também, isso é uma boa também, né? Ajudar as pessoas. Ou eu vou fazer o seguinte, subir no pico mais alto do mundo, vou curtir essa aventura por lá, né? Ou então eu quero curtir uma praia bem tranquila com a minha gatinha, cara, aquela coisa legal. É muito 10, hein? Sem fazer nada. Ou então ela curtir com o gato, né? E aí a gente pensa o seguinte: eu podia, ao invés de fazer tudo isso, visitar o mundo. Eu podia, ao invés de fazer isso, eu podia curtir as melhores cidades do mundo, curtir Paris, curtir Roma, curtir Nova York, curtir Orlando. Meu, tô bem demais, tá muito legal isso. Ou então arrumar uma gata rica, com muita grana mesmo, para me bancar. Meu, coisa boa demais, né? Ou para as meninas... sem graça, eu não gostei desse slide, né? Eu detestei esse slide, pra falar a verdade. Arrumar um carinha maneiro, né? Arrumar um carinha maneiro, né? E cheio da grana também, fazer o quê, né? Só que aí é o seguinte, a gente continua pensando ainda, é esse o nosso futuro? É exatamente isso que a gente vai ter? Aí a gente começa a fazer o seguinte: nada disso, eu quero é pegar um carrão, velho. Quero pegar um carrão muito legal e sair fazendo trilha com ele, muito gostoso, muito bacana. Ou então eu faço o seguinte: agora não é mais PlayStation, né? Agora é Xbox, né? O negócio agora mudou, velho. Na minha época era Atari, velho. Tava muito ruim. Muito ruim. Pô, meu futuro é um PlayStation, é um Xbox. Bom demais isso, né? Bacana isso, né? Ou então um iPhone, um iPod, o iPod, sei lá, cara. Tem umas coisas novas aí que tá rolando aí que é muito legal também. Meu futuro às vezes pode estar aí, ó.
ter um aparelhinho desse. Ou então eu posso fazer parte do elenco da Malhação. Ah, não, pô. Trabalhar na Rede Globo, galera. Ó, pô, aqui tem um monte de gente bonita aqui, cara. Pode trabalhar na Rede Globo, com certeza na Malhação. Ou então fazer parte do próximo Big Brother. Nossa, mas imagina só, ganhar 2 milhões de reais só pra ficar curtindo lá. E a câmera olhando pra tudo que você faz. Até quando você vai no banheiro, os caras estão em cima de você. Ou ser jogador de futebol. Quem é que joga bola por aqui? Tem aquela galerinha lá no fundo lá que parece que bate um bolão, hein? Esse pessoal parece que bate um bolão. Vai sim, hein? É. Tá, não, os caras vão bem, vão mandar bem. Vai sair jogador de futebol daqui e os caras vão ficar famosos. Lembra de mim, hein, bicho? Vai esquecer não, hein, meu? Ou virar uma apresentadora de TV, ou uma modelo, ou qualquer coisa assim, cara, que dê muito dinheiro. É muito fácil fazer isso. Só que aí eu falo pra vocês, ó, menos. Por quê? Porque são muito poucas oportunidades que se tem para conseguir chegar lá. Quantos Neymar vocês conhecem? Quantas Gisele Bündchen vocês conhecem? Então, são muito poucas pessoas que conseguem chegar aonde eles chegaram, ganharam o que eles ganham, fazer a coisa mais gostosa do mundo, que é ganhar dinheiro com pouco esforço. E na verdade o que a gente busca é isso, né? É o menor esforço para ter o melhor retorno. E aí o que a gente fala é o seguinte: a gente pode virar um velhinho paz e amor, cara, curtir lá na boa, sem querer fazer mais nada. Aí eu quero só isso, eu não quero mais nada, meu futuro é curtir, meter um bermudão e um chinelão e curtir o resto da minha vida. Ou então, quem é o cara mais inteligente aí, aquela pessoa ali, ali ó, já levantaram ali, olha, já levantaram a mão ali já, ó. Aquele dali tem grandes possibilidades de trabalhar numa empresa multinacional. Ainda vou ver o cara trabalhando na Google, ou desenvolvendo Microsoft, ou coisa desse tipo assim. Ou então fazer o seguinte: quem é que aqui não pode ser presidente da República? Qualquer um de vocês. Basta ser brasileiro, basta ter filiação num partido. E aí é o seguinte: daqui sai um novo presidente da República. E aí a gente começa a pensar o seguinte: o que é o futuro? De que forma que a gente pensa o nosso futuro? O que é que a gente quer para o nosso futuro? A gente vai passar um videozinho aqui agora para vocês sentirem como é que a coisa vai funcionar. Eu nem sabia o que eu queria na vida. Eu até pensava no futuro. Isso me incomodava, porque eu sabia que aquela vida boa ia acabar. Mas naquela época, minha única preocupação era dar uns pernas na Carol. E ganhar um torneio de mini eleva. Sempre vinha me perguntar: Luiz, o que você quer da vida, menino? Pô, sei lá, não sabia nem o que ia fazer no fim de semana. Na verdade, eu queria ela assim mesmo, do jeito que tava, mas com a Carolzinha. Aí meu pai perdeu o emprego e minha mãe teve que segurar a onda lá em casa. Na boa, nada pior do que ver seu pai desempregado. Comecei a ter vergonha de pedir dinheiro e minha mãe vergonha de dizer que não tinha. Na escola os professores vinham com aquele papinho: vocês não são mais crianças, o vestibular tá aí, vocês têm que estudar para passar. Ser médico, engenheiro, advogado. Quando eu ouvia aquilo, eu pensava: Luiz, tu tá ferrado. Eu ainda era moleque, mas umas coisas já eram muito claras para mim. Primeiro, passar no vestibular não era fácil. Segundo, meus pais não querem uma faculdade particular? Pode esquecer. Terceiro, estudar já era complicado. Imagina ter que trabalhar e pagar o cursinho também. Sabe quando é que eu ia me formar assim? Nunca. Um tio meu que trabalhava em São Paulo veio passar as férias aqui e me mandou essa da escola técnica. Ele se formou lá em eletrônica, já tinha uns 20 e poucos anos e estava bemzão de vida. Morava bem, casou, criava os 3 filhos na moral e tinha um carro bacana. Fiquei pensando na situação dele e acabei indo para tal escola. Tinha uma galera que dizia que escola técnica não dava base para o vestibular e não sei o que mais. Fui à luta e entrei. Meu maior grilo era não aprender aquelas coisas. Era muito nome, muita coisa para aprender, muito detalhe para prestar atenção. Bateu um desespero.
Aos poucos tudo foi ficando mais claro e, de repente, eu estava ficando amarradão naquela história toda. Logo no início do segundo ano, consegui meu primeiro estágio. Ganhava uma merreca, um vale transporte, um vale refeição. Vida de estagiário é perrengue mesmo. Mas até que aquela grana no final do mês fazia diferença. Era pouco, mas era meu. No terceiro ano, passei no concurso e arrumei um emprego. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um PlayStation 3. Depois saí da casa dos meus pais e comecei a dividir um apartamento com uma galera. Cara, hoje eu tô bem. Meu salário é bem melhor do que o do estágio e eu ainda arrumei uma namorada. Não, não é Carol não. O nome dela é Dani. A gente se conheceu lá no curso. Agora, além de dar uma força pros meus pais, tô juntando uma graninha pra ir morar sozinho. Pô, ninguém merece levar a namorada numa casa cheia de barbado bagunceiro. Aí que é um filme, né? Bacaninha a história do Luiz, hein? Bem bacaninha, hein? A única sacanagem que eu digo é o seguinte, né? Não é só a história do Luiz, não, né? Isso aí é história minha, história de mais um monte de gente aí que passa exatamente pelas mesmas coisas. Alguém aqui conhece o pré-sal? Sim, todo mundo conhece, né? Isso aí tá na mídia hoje, né? Pré-sal hoje tá na mídia, né? Precisa de muita tecnologia, inclusive, para poder fazer o pré-sal acontecer. Nós estamos buscando petróleo a mais de 7.000 metros de profundidade, com uma coluna de água em cima, abaixo da linha das rochas do fundo do mar e abaixo de uma camada de sal que tem no fundo do mar. Só que é o seguinte, vocês como bons técnicos, vocês como bons estudantes, sabem que quanto mais fundo vocês forem para o fundo do mar, maior é a pressão que você sofre lá dentro. Então não é fácil você pegar, por exemplo, uma microcâmera e colocar a 7.000 metros de profundidade. Fora a tecnologia que vocês têm que colocar lá, falta um pouquinho. Fora a tecnologia que vocês têm que colocar lá, essa tecnologia não pode sofrer pressão em excesso. Porque se isso acontecer, ela não funciona. Então são vocês, técnicos, que vão ter que desenvolver alguma coisa para que esse negócio funcione e consiga tirar uma foto como essa que está aqui a 7.000 metros de profundidade. Isso é tecnologia. É isso que a gente busca hoje para conseguir fazer com que o pré-sal seja um sucesso total e já adianto, ele será um sucesso total. E é óbvio com a ajuda de todos vocês. Sem contar o que a gente chama dos gigantes flutuantes. São plataformas que ficam 150, 200 pessoas em cima disso aí, a 150 quilômetros mar adentro. Como é que a gente consegue montar uma estrutura para bancar esse negócio todo? É tudo tecnologia. É tudo que os técnicos podem fazer e podem desenvolver para colocar lá dentro, para que a gente explore petróleo lá no meio do mar. Tá? Aí a gente pergunta, né? E isso muda alguma coisa? Aí o mais clássico. O que é que eu tenho a ver com isso, cara? Isso é um problema de vocês. Quem está explorando petróleo são vocês mesmos. E aí eu digo, o que é que vocês têm, né, a ver com isso? O que isso vai significar para o Brasil? Você que já quase arrumou o computador lá, fala para mim. O que isso tem a ver com o Brasil? Eu tenho que falar? Ué. Que vai melhorar no emprego, no desenvolvimento. Matou. Já pode parar por aí. Tirou 10. Cadê? Chama o seu professor aí que eu preciso falar com ele que já quebrou tudo. Tirou 10, quase consertou o computador e ainda responde certinho. Vai melhorar no emprego, vai melhorar na renda, vai melhorar no país inteiro como um todo, vai melhorar nos serviços. E o que a gente tem é o seguinte, um negócio chamado independência energética. Se eu tenho um Xbox e você quer comprar um Xbox e ninguém mais tem um Xbox, você vai ter que comprar o que eu quiser que você pague. Vai ter que pagar o que eu quiser que você pague.
Você quer meu Xbox? Eu tenho Xbox para vender. É, meu filho, se vira. Vai tirar que eu quero pelo menos uns 3 pau. No mínimo uns 3 milzinho aí para levar meu Xbox embora. E aí é o seguinte, se a gente tiver que fazer isso com o petróleo, buscar petróleo lá fora, a coisa funciona mais ou menos assim. O custo do mercado internacional varia e nós pagamos petróleo de acordo com o que está rolando lá fora. Sem contar que nós temos crescimento econômico e principalmente crescimento industrial, que é o que a gente está, é o nosso métier, né? Onde a gente está inserido, né? Só que não é só isso também. Para o cara que vai lá, a empresa dele vai crescer, ele vai ter que ter mais infraestrutura, ele vai ter que ter mais gente ao redor dele trabalhando para que o negócio dele dê certo. Então, a questão de bens e serviços também está inserida nisso. E aí começa a virar uma cadeia, um puxando o outro e um puxando o outro, e todo mundo melhora, todo mundo cresce. Isso gera emprego. Emprego. É isso. É o que a gente busca, é o que a gente quer. E a gente estuda para isso. Ninguém estuda simplesmente porque é muito bom, é muito gostoso, é da hora estudar, cara. Pegar final de semana, sabadão à noite, a galera toda indo pra balada, né? Não vou não, quero estudar. Ah, não brinca, né? A não ser o nosso colega ali, que talvez, cadê o nosso colega ali? A não ser que pode ser que ele fique, né? Eu não sei não. E o emprego gera oportunidade, galera. O emprego gera oportunidade. É isso que a gente tem, tá? A gente começa a ver algumas manchetes, né? Exploração de camada de pré-sal pode colocar o Brasil entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Acabou aquela história de falar que a Arábia Saudita está mandando, tá? É o bambambam, que o Oriente está mandando em tudo na questão do petróleo. Nós vamos estar lá também. Tá? E aí começa a acontecer o quê? Começam a acontecer as migrações. Os países lá de fora começam a ter interesse no Brasil. Passa a ser interessante ser um parceiro do Brasil, e é por isso que hoje nós temos aproximadamente, isso é um número teórico, aproximadamente 150 mil estrangeiros aguardando o visto de trabalho no Brasil, para o Brasil. Isso é interessante, o Brasil passa a ser um país interessante. E aí começam a vir o seguinte, né? As pessoas começam a trazer o interesse e os olhos para cá. E o interesse e os olhos para cá também podem tirar a sua vaga. Porque se você sair daqui como um técnico formado, se você sai daqui como um profissional formado, e nós estamos mandando buscar a nossa tecnologia de fora, poxa, não adiantou nada, eu vou continuar desempregado. Agora, se eu desenvolvo a minha tecnologia, isso é bom, tá? E aí a gente começa a pensar o seguinte, começa a ver que tem um montão de lugar que você pode aplicar essa tecnologia. Tem um montão de coisas, e isso hoje eu vim aqui para falar para vocês especificamente da área de petróleo e gás, onde você pode aplicar essa tecnologia e os empregos começam a surgir, tá? E a gente começa a ver investimentos dentro do nosso país, tá? E começa a ver faturamento dentro do nosso país em prol desse mercado, que está despontando e já não é de hoje, tá? Aí a gente começa a verificar, e isso já há algum tempo, que plataformas como aquelas que vocês viram lá atrás estão sendo feitas no país. Só para você ter uma ideia razoável do que é isso, cada uma plataforma gera mais ou menos em torno de 1.500 empregos diretos durante 2 anos e meio, que é o tempo que você demora para construir uma plataforma. Então é muito emprego para muita gente por muito tempo. E não é uma plataforma só que eu preciso para poder tirar petróleo do pré-sal. Eu preciso de 10, preciso de 15, preciso de 20, ou sei lá quantas mais eu preciso. E aí vocês começam a ver que tamanho que é isso. Aí vocês vão se aposentar e vão estar ouvindo falar em construção de plataformas. E com isso a demanda de técnicos cresce muito. E agora digo em função da empresa de óleo e gás que nós estamos precisando de vocês, técnicos. Essa é a ideia. É isso que a gente precisa.
É exatamente isso que nós estamos aqui para buscar. A força dos técnicos, que são os desenvolvedores. Que para nós a gente vê o seguinte, são aqueles que têm as ideias e conseguem aplicar essas ideias à execução, ou à prática da coisa. Tá? Só para ter uma ideia, nos próximos 3 anos, nós temos uma previsão de pelo menos 50 mil ou mais vagas para técnicos só no mercado ou na indústria de energia, onde nós estamos inseridos. Petróleo e gás está inserido. Precisa de muita gente, precisa de muito técnico. E aí é o seguinte, né? Fora os que trabalham, fora os que ganham bem, fora os que tem muita grana aí no bolso aí, não é meu caso, R$2.000 é um saláriozinho mais ou menos para começar? Ah, dá para quebrar um galho, né? Dois continhos no bolso aí, dá para tirar uma ondinha final de semana com 2 pau para começar. É assim, ó. Vocês saem da escola e vão para o mercado para iniciar um trabalho ganhando R$2.000. É muita grana mesmo. Estou precisando dessa grana. Se tiver, me ajuda, hein, pelo amor de Deus, estou precisando. E isso a gente pode conseguir dentro da indústria do petróleo e gás. Porque a indústria do petróleo e gás hoje está precisando desses profissionais. E isso é real, a coisa está acontecendo. E aí a gente começa a perguntar o seguinte: quais são as áreas técnicas que eu vou poder trabalhar? Né? Antes de entrar lá na Petrobras, eu pensava que geodésia era só o nome da minha tia, mas não é não. Geodésia é uma área técnica muito bem remunerada, inclusive, e os caras estão ganhando bem. Mas essas áreas são as áreas que existem possibilidades de ganhos, existem possibilidades de empregos, existem possibilidades de se trabalhar dentro da área de petróleo e gás, com tudo isso. Ah, mas não é isso que eu quero. Eu queria fazer o seguinte, eu queria trabalhar na área de logística e engenharia. Oh, legal. Então o que a gente tem? Tudo isso dentro da área de logística e engenharia é possível também fazer como técnico. Ah, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar com tubulação e equipamentos. Aí o cara me perguntava assim, ó, mas tubulação? Se vocês soubessem a tecnologia que existe no processo de tubulação, se vocês soubessem a tecnologia que a gente precisa no processo de inspeção de dutos, e a Petrobras e todas as empresas que trabalham na área de petróleo e gás necessitam dessa tecnologia e necessitam muito dessa questão de dutos, de tubulações. Ah, eu quero isso aí, ó, tem tudo isso aí que você pode fazer dentro dessa área. E tem mais ainda, eu quero trabalhar em laboratório. Não quero, quero uma coisinha mais light. Tudo bem, você vai trabalhar em laboratório? Tem mais um montão de técnicos que trabalham dentro do laboratório, que trabalham dentro de estaleiros, por exemplo, que é os que fazem os barcos, que é os que fazem as plataformas, trabalham dentro de estaleiros, trabalham dentro de laboratórios que estão sendo procurados no mercado. E aí é o seguinte, a gente começa a fazer essa bagunça toda só para dizer o seguinte: tem muita vaga para técnico no mercado. Tem pouco técnico no mercado. O mercado precisa de mais técnicos. O mercado precisa disso. Porque isso é extremamente importante para que nós cresçamos. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha em alguns depoimentos de alguns técnicos. Agora vai funcionar. Tenho 21 anos. Sendo que eu tinha aqui com 19 anos. Eu entrei no mercado de trabalho após concluir minha faculdade de engenharia. Esse é o meu primeiro emprego. Antes eu só fiz estágio da escola técnica. Eu precisava trabalhar. Nesse ponto, apesar de ter um diploma superior, ter o de técnico foi fundamental. Quando eu resolvi fazer o técnico em Química, toda a minha família foi contra, né? Porque o Brasil tem aquela coisa, superior é superior, né? Entrando como operador, é que eu fui descobrir a grandiosidade ou a exigência, né, de conhecimento que aquele cargo pedia. Eu exerço funções aqui dentro de grande responsabilidade e está sendo interessante. Para mim, estou vendo muitos equipamentos
E a gente só via em gravuras, só via em livros. Quando eu era estudante, eu via bombas, compressores, torres, numa sala de aula. E algo que eu fazia no laboratório em escala menor, para poder estar vendo e fazendo em escala maior. Aqui a gente começa a se deparar com dimensões que, ao invés de preparar 1 litro de solução, preparo hoje 25.000 litros de solução. É uma realização a gente conseguir alinhar a teoria à prática. Eu estou gostando muito porque é sempre dinâmico, você aprende novas coisas. é que aqui não tem rotina. Todo dia é um desafio diferente. Eu sou um profissional muito satisfeito com o que eu faço. Também oferece um bom retorno financeiro. Quando eu fui fazer o concurso, lá tinha um certo valor, né? Seu salário. Meus olhos brilharam. Agora eu sou mais independente. Para ser um primeiro emprego, você ganha bem. Porque as pessoas pensam que o técnico ganha pouco. Todo técnico ganha pouco. Engenheiro que ganha muito. As expectativas de realização material, todas elas se concretizaram. Consegui comprar imóvel, consegui fazer a minha vida pessoal, organizar a minha vida pessoal muito tranquilamente com a função de técnico. Eu posso fazer as coisas que eu quero assim, na minha vida. Eu posso viajar para a Europa, os Estados Unidos, nas minhas férias. Aqueles que não têm, eu sempre digo para eles fazerem o certo. Por quê? Você consegue, num espaço de tempo relativamente curto, conseguir uma qualificação. E se essa qualificação for hoje na atualidade, as chances de você se colocar são muito grandes. Se você hoje quer seguir a sua carreira, começar trabalhando, o ideal é você fazer um técnico. Eu digo para vocês, recomendo que vale a pena você investir numa carreira técnica. Você tem hoje, mesmo para quem tem ensino médio, você tem os cursos do pós-médio. 1 ano e meio, você está como técnico. Com o crescimento do Brasil, as oportunidades são grandes. Hoje nós passamos por dificuldade em encontrar técnicos especializados. Então, se prepare, porque o momento no Brasil hoje é de oportunidade para aqueles que se preparam. Hoje a gente vive um Brasil de crescimento, uma economia em expansão. As empresas adotam políticas de remuneração muito mais atrativas. Isso só tem a acrescentar na sua vida. Mais alguma coisa no seu currículo, mais uma oportunidade que você vai ter de emprego no futuro. Vale a pena. Então eu queria fazer um convite para que vocês acertem como eu acertei há 27 anos atrás. Legal, legal. E é assim, né? É sempre aquela velha história, né? Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que é técnico. Ninguém nunca fala, não, eu conheço. Então, para a gente desmistificar isso aqui, mais uma vez, muito prazer, eu sou o Roque, sou técnico em mecânica, formado em escola estadual, sou supervisor de manutenção dentro da Petrobras e trabalho com manutenção de equipamentos em paradas, em grandes paradas, onde nós mobilizamos por volta de 5 a 10 mil pessoas para fazer um trabalho como esse, trabalho bastante árduo, e essa função de supervisão, ela tem a obrigação de coordenar esses eventos. Então eu sou mais um desses técnicos que depuseram aqui para vocês aqui, que deram o depoimento para vocês aqui, tá? Quais os caminhos que a gente tem para poder chegar até lá? Porque a gente fala, diz o milagre e não conta o santo. O que a gente tem como caminho primeiro, aqui em São Paulo, onde vocês estão já, né? São o SESI, são o SENAI, são as ETECs, são as escolas técnicas particulares, todas essas que hoje você tem no mercado e que podem te dar a condição do ensino médio mais o ensino técnico ou o chamado pós-médio. Tá? A questão do estágio. Nós, por exemplo, estamos aqui em Mauá e nós da Petrobras, para todo ano, estamos solicitando novos estagiários. Todos os anos nós buscamos novos estagiários e só por pura coincidência na área de manutenção, na área mecânica,
Quem seleciona esse pessoal sou eu. Oh, que chato, hein, gente? Então, quem quiser mandar currículo, a gente está esperando lá os currículos de vocês para serem estagiários conosco lá. A gente vai ter prazer em analisar o currículo de vocês. E ótimo, tem outras áreas, tem áreas elétricas, tem áreas de serviços, tem áreas de recursos humanos, tem áreas de laboratório lá dentro que também se utilizam no trabalho dos estagiários para isso. E aí a gente tem o site www.petrobras.com.br, no link Carreiras, onde vocês podem se inscrever e mandar os currículos para a gente, que a gente vai ter muito prazer em recebê-los, tá? Sem contar que a Petrobras e as empresas da área de petróleo e gás têm um projeto chamado Promimp. Esse projeto é como se fosse uma pós-graduação do técnico. Pegamos técnicos formados no mercado, especializamos esses técnicos numa área que a gente precisa, e aí então a garantia de emprego para esse técnico está assegurada mais ainda. E aí, para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tivemos aí por volta de 85% dos técnicos formados pelo Promimp retirados das nossas mãos por outras empresas que a gente forma, e aí o pessoal aproveita o mercado e leva embora, tá? Com relação a isso, é só entrar no www.promimp.com.br, tá? E quando a gente fala em profissões de futuro, é só para a gente realçar. Não são profissões que estão lá no futuro, são profissões que são para vocês, que estão aqui agora, que estão aguardando vocês nesse momento, e elas têm um futuro promissor. Os técnicos são muito bem-vindos e, sendo muito bem-vindos, serão muito bem remunerados.